O processo de independência do Brasil. O processo de independência do Brasil foi resultado de um conjunto de transformações políticas, econômicas e sociais que se intensificaram no final do século XVIII e início do século XIX. Esse movimento não aconteceu de forma repentina, mas foi sendo construído ao longo do tempo, até culminar no famoso Grito de Independência às margens do rio Ipiranga, em 1822, a chegada da família real ao Brasil. Um dos eventos decisivos para o processo de independência foi a chegada da família real portuguesa ao Brasil, em 1808. Fugindo das tropas de Napoleão Bonaparte, que invadiram Portugal, a corte portuguesa transferiu-se para o Rio de Janeiro. Esse fato transformou completamente a colônia, que deixou de ser apenas um território explorado e passou a ser o centro do Império Português. Com a vinda de Dom João VI, foram adotadas diversas medidas importantes. Abertura dos portos às nações amigas, permitindo o comércio direto com outros países como a Inglaterra. Criação do Banco do Brasil e da Imprensa Régia. Melhoria da infraestrutura urbana do Rio de Janeiro. Elevação do Brasil à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves, em 1815. Essas mudanças fortaleceram economicamente a elite brasileira, que passou a ter mais autonomia e interesses próprios. Ao mesmo tempo, cresceu o desejo de manter essas conquistas, mesmo após o retorno da família real a Portugal, a volta de Dom João VI e a crise política. Em 1821, Dom João VI foi obrigado a retornar a Portugal devido à pressão das cortes portuguesas, que exigiam a volta do rei e a restauração do poder central em Lisboa. O príncipe Dom Pedro, seu filho, permaneceu no Brasil como regente. As cortes, no entanto, passaram a exigir o retorno de Dom Pedro e queriam reduzir a autonomia do Brasil, recolonizando-o. Essa tentativa de recolonização gerou forte resistência entre os brasileiros, especialmente entre os membros da elite, que temiam perder o poder e os avanços conquistados desde 1808. Diante da pressão popular, Dom Pedro tomou uma decisão importante em 9 de janeiro de 1822, conhecida como Dia do Fico, quando declarou: "Diga ao povo que fico, o caminho para a independência." Após o Dia do Fico, Dom Pedro passou a adotar medidas cada vez mais autônomas, como a nomeação de ministros brasileiros e a convocação de uma Assembleia Constituinte. Em resposta, Portugal tentou novamente exigir sua volta. Foi nesse contexto de conflito que, em 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, em São Paulo, Dom Pedro proclamou: "Independência ou morte", rompendo oficialmente os laços políticos com Portugal. Nascia assim o Império do Brasil, com Dom Pedro I como seu primeiro imperador. A consolidação da independência. Apesar da proclamação, a independência não foi aceita de imediato por todas as regiões. Houve resistência em algumas províncias, especialmente no norte e no nordeste, onde ainda havia tropas fiéis a Portugal. Conflitos armados ocorreram em lugares como Bahia, Piauí e Pará, e só foram resolvidos em 1823. Portugal também não reconheceu a independência de forma imediata. Esse reconhecimento só veio em 1825, mediante o pagamento de uma indenização milionária negociada com a Inglaterra. Quem ganhou e quem perdeu com a independência? A independência do Brasil representou um avanço importante, mas não foi um movimento popular. Ela foi liderada por membros da elite agrária e comercial, que tinham interesse em manter seus privilégios e o modelo escravocrata. O povo, os escravizados e os indígenas continuaram à margem da sociedade, sem direitos ou participação política. A estrutura social e econômica da colônia foi mantida. A escravidão continuou existindo por mais de 60 anos após a independência, e a concentração de terras e poder permaneceu nas mãos de poucos. Conclusão: a independência do Brasil foi um processo complexo, marcado por negociações, conflitos e interesses políticos. Apesar de ter sido um passo importante rumo à soberania nacional, não representou uma ruptura profunda com o passado colonial. Foi, acima de tudo, uma independência conservadora, que preservou os privilégios da elite e excluiu a maioria da população. Ainda assim, marcou o início de uma nova etapa da história brasileira, agora como nação independente.